Nesse vídeo você vai aprender a fazer o link de pelúcia baseado em The Legend of Zelda: The Wind Waker. E esse vídeo tá bem maior do que eu costumo gravar para vocês, mas eu fiz questão de mostrar todos os detalhes, então está bem completo. Aliás, eu nunca vi ninguém ensinando a fazer o link de pelúcia aqui no YouTube, então já é motivo para você clicar em gostei logo no comecinho do vídeo. Mas antes de começar, quero dizer que se você fizer alguma coisa que ensinei aqui no canal e for postar no Instagram, use a hashtag Aprendi com a Rafaela Aranzati, assim vou poder ver o que você fez e curtir a sua foto. Agora, voltando para o vídeo, você vai precisar de feltro, tesoura, cola quente, linha e agulha, enchimento e o molde, que como sempre eu vou deixar lá no blog e o link vai estar aqui embaixo no box de informações. Eu comecei pela cabeça, então você vai precisar de 2 moldes dessa metade da cabeça e um molde inteiro. Vai posicionar uma metade em cima da parte inteira, com a parte da caneta voltada para fora, e vai fazer a costura em cima da linha. Então é importante que você corte maior do que a marcação da caneta para poder costurar. E vai fazer isso na outra metade também. E depois só vai passar a costura no meio, deixando um pedaço aberto, dessa forma que eu estou mostrando aí. Então, por esse pedaço que ficou aberto, vai ser por onde você vai virar ao contrário, e aí vai esconder toda a linha e a marcação da caneta. E depois você vai encher com o enchimento que você tiver aí. Se você não tiver esse que eu estou usando, você pode usar até um algodão para poder encher. E aí depois você vai costurar o pedaço que ficou aberto, vai deixar apenas essa parte do pescoço. Nessa parte do pescoço eu deixei bem maior do que o molde para poder dobrar, como eu mostrei ali, e eu passei a costura. Para a parte da roupa vai precisar de 2 partes dessa roupinha de cima, vai deixar aberto no pescoço, nos pulsos e na barriga. Então vai virar ao contrário e guardar ali um pouquinho. Para a túnica, você vai precisar de 2 partes e vai costurar apenas na parte dos ombros. Vai ficar dessa forma aí. Então, o que você tem a fazer é posicionar direitinho a túnica por cima dessa blusa dele. E aí, quando tiver tudo certinho, você vai passar um pouquinho de cola apenas na parte do ombro e vai colar. Vai fazer isso dos 2 lados. Porque é só ali mesmo que precisa ficar preso agora nesse momento. Então você vai ajeitando tudo direitinho e depois você passa a cola quente no pescoço e posiciona ali com bastante cuidado por dentro da roupinha. Só que eu botei a cola apenas para ficar mais fácil de costurar depois, porque eu preferi costurar aí como eu estou mostrando, para ficar bem mais preso. Então a cola ajuda a ficar no lugar, depois você só vai costurando. Para as mãos você vai precisar de 4 pedaços e aí você vai costurar de 2 em 2. Depois de costurado, vai virar ao contrário e aí vai encher. Pedaços pequenos ficam mais fáceis de você virar ao contrário e também encher usando uma caneta. Se você não estiver conseguindo, você empurra com a caneta que vai ficar mais fácil. Para fechar, você pode costurar, mas eu preferi usar a cola quente. Então, coloquei um pingo de cola apertando ali as laterais da onde ficou a costura. E depois eu apertei a parte da frente com a parte de trás. E aí ele ficou nesse formato meio de coxinha, ficou um pouquinho fino, que é por onde você vai ter mais facilidade de encaixar a mãozinha no braço do boneco. Mas antes, você vai encher o corpinho dele todo e depois que tiver bem cheinho, aí sim, você passa a cola quente e enfia na parte dos braços. Mas a mesma coisa da cabeça, eu passei a cola só para ajudar a prender, mas depois eu fui costurando. Eu acho que garante melhor que vai ficar preso realmente, né? Que não vai sair. Então eu aconselho, mas é opcional. Se você só quiser colar, só cola. Ele vai ficar assim. E aí a próxima etapa é fechar a parte da barriga. Então eu passei uma costura. Só para o enchimento não sair do lugar e tal, mas é importante você fechar, nem que seja com a cola. E para a calça, você vai precisar de 2 pedaços também, e aí você vai colocar um de frente para o outro, vai costurar, só que você vai deixar aberta a parte da perna e a parte da barriga. Então você vai encher, vai posicionar ali no corpinho dele,
E você pode colar, como eu mostrei nas outras etapas, para depois costurar, ou pode costurar direto. Para a botinha, você vai precisar de 4 partes e vai costurar apenas nas laterais. Vai deixar o fundo aberto e a parte de cima também. Então a sola, eu não tinha noção direito de como eu ia fazer, por isso a sola não está no molde. Então você enfia o dedo assim como eu estou mostrando na bota, e aí você coloca em cima de um pedaço de feltro, você marca com a caneta e recorta. Eu achei essa forma mais fácil de você conseguir. Então vai ficar desse formato. Se você quiser, você pode printar a tela ou tirar uma foto para você ter a noção mais ou menos do formato, se você quiser fazer o seu. E aí você vai posicionar por dentro da bota. Conforme eu estou mostrando, as laterais têm que ficar assim bem encontradas umas com as outras, e depois que tiver tudo certinho, você passa a costura. E aí não tem mistério nenhum, você costura toda a sola da bota, e depois de costurado você vira ao contrário, conforme você já viu nas outras etapas, e enche também. Depois que estiver cheio, você vai colocar a calça por dentro da bota e vai costurar a bota ali na perninha dele. Então, é só mesmo esse fundo da bota e o cabelo que não está no molde. O resto está tudo no molde, mas você printando ou tirando foto, você vai conseguir fazer o seu também. Então, ele ficou dessa forma, já o corpinho. E aí, o que eu fiz? Eu voltei para a parte da túnica e eu puxei ela bem nas laterais, assim, perto do braço, para ela poder ficar bem justinha ali no braço. E eu comecei a costurar. Então, eu costurei dos dois lados. Então, a túnica você não precisa colar, só costurar nas laterais, assim. Só que eu achei que estava um pouco estranho o formato, então eu resolvi cortar para fazer um acabamento melhorzinho. Mas cuidado para não cortar o braço e também para não cortar a costura, senão vai começar a descosturar tudo. Então só um pouquinho que eu cortei, olha a diferença que deu de um lado para o outro, ficou muito melhor. E é só repetir a mesma coisa do outro lado. E agora vamos para os detalhes. Então, a fivela tem um formato assim em espiral. Você tem que fazer ao contrário o desenho, como eu estou mostrando ali, porque depois, quando você virar, vai estar do lado certo. Então, como eu fiz? Eu fui costurando por cima da marcação da caneta, como se fosse um bordado. Se você não quiser fazer isso, você pode pegar um barbante e colar. Mas assim eu achei que ficou muito legal e ficou mais perfeitinho. Então vai ficar dessa forma. E aí eu peguei um pedaço de feltro e contornei a cintura dele. Eu aconselho que você comece pela parte da frente para poder terminar pela parte da frente. Assim, a emenda vai ficar para frente e aí quando você colar a fivela, vai esconder. Então, para o acabamento ficar melhor, eu aconselho que deixe a emenda assim para frente. Aí eu tô colando a fivela e aí, ó, escondeu, ficou sem emenda nenhuma. Então, agora com o corpinho pronto, né, e o detalhe aí do cinto, eu fui para a parte do cabelo. Eu não tinha noção de como que eu ia fazer o cabelo, então por isso que ele não está no molde. E eu desenhei à mão assim, ó, se você quiser printa aí ou tira foto. Para o cabelo vão ser 3 partes, essa é a parte da franja. Já essa é a parte da lateral, são aquelas mechinhas nas laterais que ele tem. Então tudo você vai costurar, vai virar ao contrário e vai encher, como eu mostrei nos outros passo a passo. E aí, essa é a parte de trás, a parte que vai cobrir a maior parte da cabeça. Essa parte ela tem que ser maior, tá? Tá vendo ali que ela tá passando da cabeça, porque você vai ter que colar assim na lateral. Então, você vai fazer de um tamanho maior do que você precisa. Então, eu comecei por ela, né? Passei a cola quente ali na cabeça e colei. Primeiro, assim, só no meio. Aí, depois, eu vindo pelas laterais, fui passando cola e empurrando. Então, o cabelo ele tem que chegar próximo daquela linha lateral da cabeça. Então, fiz isso de um lado.
do outro, só que eu achei que não ia ficar bem preso, porque ele tinha que ficar bem esticado, eu achava que ia acabar soltando. Então eu resolvi passar a costura ali, mas foi pouca coisa, foi só alguns pontinhos só para prender, você não precisa costurar a lateral toda. E aí eu fui para a parte de cima do cabelo, colando as duas laterais, e depois eu colei o meio. Só que é essa parte de cima do cabelo, só que nota que é o feltro de baixo. Então, depois que estava tudo colado, eu voltei colando o cabelo, só que no feltro de cima. Então, aí, ó, eu tô voltando. Colei uma lateral, colei a outra e depois eu fui pro meio. Gente, nessa parte parece que vai dar muito errado. Até eu não estava acreditando, eu estava achando que eu tinha estragado tudo. Mas depois você vai ver que vai dar muito certo. Então, nessa parte do meio, eu fui colando, mas eu fui empurrando com a mão, meio que esticando, para poder ficar o mínimo de enrugado possível. Então, você vai ajeitando. Apesar dessa parte não aparecer muito, é melhor que ela já fique um pouco certinha para depois você não ter tanto trabalho assim para consertar. Então, depois que eu colei e deixei do jeito que eu queria, eu vi que ficou um pedacinho ali na frente a mais do que eu gostaria, então eu cortei ali com a tesoura. Você pode cortar o tanto que você precisar, mas só cuidado para não cortar demais ou então para não perfurar a cabeça do boneco. Então, corta aí com cuidado. E ele vai ficar por enquanto assim, um pouco carequinha, parecendo que vai dar errado, mas depois você vai ver que vai dar certo. E aí eu fui para as orelhas. Então, as orelhas você vai precisar de 4 pedaços, vai costurar de 2 em 2, e então vai virar ao contrário, vai encher, e aí eu tô usando a caneta para mostrar que fica mais fácil você empurrar com a caneta as partes pequenas. E então a base da orelha você pode passar a cola para fechar ou pode costurar. Eu preferi costurar. Então depois que tiver fechado, você passa um pouco de cola nessa base. Não exagera muito na cola nessa hora, porque se você colocar demais vai vazar a cola e vai ficar feio. Então você vai posicionar na linha lateral da costura da cabeça, bem ali em cima da linha mesmo. E aí depois eu vim com as duas mechinhas do cabelo para fazer aquela parte lateral, meio lateral da frente, né? E aí você tem que notar que ele vai ficar encostado no cabelo de trás, só a orelha mesmo que vai ficar para fora. E aí eu recortei também pedaço que eu achei que ficou a mais e que ia dar um volume desnecessário na hora de montar as coisas. Então depois eu só voltei colando ali o que eu precisava. Então esse cabelo da frente ele junta e não deixa aparecer a pele. Só a orelha mesmo que fica para fora. Ele faz uma linha assim da frente, com a parte da frente e a parte de trás. E depois eu fui para os detalhes do rosto. Então fui para a parte dos olhos. No molde que vocês vão ver, eu deixei dessa forma. Que na verdade o Link desse jogo ele tem o olho em volta todo preto e o meio preto e só essas duas partes que são brancas. Mas quando eu fui colocar assim em cima do rostinho para ver como ia ficar, eu achei que ficou muito estranho. Então eu resolvi fazer esse outro olho. Aí, ó, pra você ver direitinho os detalhes, que eu achei que ficou mais bonita assim. Eu usei essa cola, que é cola de silicone para artesanato, para colar os detalhes, porque eu acho que ela funciona melhor para colar partes pequenas. Porque com a cola quente eu acho mais difícil para fazer detalhes menores. Então, eu sempre uso essa cola em vários vídeos aqui quando eu vou colar coisas pequenas. E aí você vai colar com muito cuidado. Nota aí que eu tô indo bem devagar, porque depois que você cola, se colar errado, vai estragar todo o seu trabalho, porque vai ficar feio depois. Então, marca direitinho, posiciona bem, só depois você cola. É interessante você vir com essa parte da franja, que eu tô colando agora, mas antes de você colar o olho, você já coloca ela em cima para já ir medindo, para ver a altura que você vai deixar. Que eu deixei os olhos na altura da orelha, mas já medindo com essa parte da franja. Então depois que você colar o rostinho, você vem com a franja, como você está vendo aí. Passa a cola, eu comecei pelo centro, depois eu fui colando as laterais. Na parte da lateral, ela tem que cobrir aquela mechinha de cabelo que estava por baixo, para ficar um acabamento melhor. Então, você calcula aí direitinho só para tampar essa parte.
e cobrir, né, para não aparecer esse remendo embaixo. Tem que parecer que o cabelo é uma coisa só inteira e não ficar aparecendo parte por baixo. E aí eu achei da mesma forma que ia soltar, porque ele estava bem esticado, e eu resolvi passar a costura. Aí eu passei ali, ó, do topo da orelha de um lado ao outro, só deixei um pedacinho aberto. E aí vamos pro gorro. Você vai precisar de duas partes. Vai colocar uma de frente para outra, costurar, virar ao contrário. E aí você vai passando a cola bem devagarzinho. Posiciona primeiro onde você quer. E aí você vai passando um pouquinho de cola e vai empurrando para prender. Então o interessante é que esse gorro, se você colar ele bem na parte de cima da cabeça, ele vai cobrir aquela costura e a emenda ali, ó, como eu tô mostrando. Então não vai aparecer aquela parte mais feinha que ficou por cima, vai cobrir tudo. E aí, se você quiser ainda, você pode dobrar o gorro e passar um pouquinho de cola e prender. Só que eu não fiz isso, eu deixei ele solto mesmo sem cola. E aí, gostou do vídeo? Já deixou seu like? Clique aí em gostei. Aproveita, se você não for inscrito, para se inscrever. Então clica aqui em se inscrever e clique no sininho também para ativar as notificações, hein? Então esse foi mais um vídeo, eu espero muito que você tenha gostado e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!